E aí pessoal, tudo bem? O Boletim Blue de hoje fala sobre um tema que vem assombrando os torcedores do Chelsea há algumas temporadas: o centroavante. A gente viu o histórico recente do Chelsea com os centroavantes de uma forma muito positiva. A chegada do Drogba junto com a era Abramovich, e nós vimos aí anos de resultados absurdamente eficientes para o time do Chelsea. Depois a gente teve um período um pouco complicado, depois com a chegada do Diego Costa, a situação voltou a melhorar, porém com a saída do brasileiro espanhol, caiu de novo. Eu não vou nem falar de uma questão supersticiosa, porque não é o meu caso, mas para você que é supersticioso, tem também aquela maldição do camisa 9. Também na era Abramovich a gente viu Crespo não tendo um grande resultado como a gente esperava, a gente viu o defensor Bolarus vestindo a camisa 9, a gente viu também Fernando Torres longe do que se esperou e agora, recentemente, o Álvaro Morata e o Gonzalo Higuaín vestindo a camisa 9 do Chelsea. Nenhum desses nomes apresentou o futebol esperado. Claro, Bolarus defensor, a gente nem pode colocar na lista. Como não é o meu caso da superstição, a gente vai para o lado do campo. Independente do número que o jogador veste, o ataque do Chelsea passa por sérios problemas. E por que isso é importante? O centroavante, obviamente, o responsável direto pelos gols do time. Quando não responsável direto, o indireto, por dar passes, abrir espaços, armar jogadas. E isso sempre foi muito bem feito por nomes exatamente como Drogba e Diego Costa nas suas passagens pelo time de Londres. O que a gente vê no tempo recente? Morata não convenceu como centroavante, Giroud era frequentemente acionado, mas também o Giroud, apesar de ter alguns resultados que eu julgo interessantes, não é o centroavante que deve ser uma referência para um time do tamanho do Chelsea. Chegou o Gonzalo Higuaín, também não convenceu. O Higuaín chegou em janeiro, lembrando que ele pertence à Juventus, esteve emprestado para o Milan e agora tem esses 6 meses de empréstimo ao Chelsea. Marcou apenas 3 gols contra Fulham e Huddersfield. Curiosamente, 2 times já rebaixados na Premier League. Isso significa que o resultado do argentino não é nada perto do que a gente espera e do que a gente já viu, especialmente ali nos tempos de Napoli e por alguns momentos também na Juventus. Maurício Sarri deu uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, falou sobre a questão do Higuaín e deu um exemplo que eu achei muito interessante e que pode ser uma inspiração para o nosso atual camisa 9. Luis Suárez, quando chegou no Liverpool, também chegou em janeiro e na sua primeira meia temporada passou por algumas dificuldades, ele fez só 4 gols com a camisa dos Reds. Na temporada seguinte, a sua primeira disputada de forma completa, ele fez mais de 20 gols. E aí começou a despontar de fato com a camisa do Liverpool e foi um excelente jogador lá na cidade dos Beatles. O Higuaín pode não ser contratado de forma definitiva pelo Chelsea. Chelsea tem a opção de renovar o contrato de empréstimo por mais um ano ou contratá-lo em definitivo, mas essa situação ainda não está garantida, justamente por aquela polêmica. Vocês devem lembrar da possível punição que o Chelsea vai sofrer da FIFA e ficar 2 janelas sem fazer contratações. Isso pode impactar diretamente na manutenção ou não do Higuaín no elenco do Chelsea. Por outro lado, o Giroud, curiosamente, tem feito algumas partidas interessantes. Ele, nos últimos 10 jogos, contando clube e seleção, fez 8 gols. E ele tem sido um jogador importante para o time do Chelsea, na minha opinião, especialmente nas partidas da Europa League. Ok, são partidas mais fracas, mas ele resolve. Ele tem resolvido nessas partidas em que tem sido acionado. O que é meu ponto com esse vídeo? O camisa 9, ou digo centroavante, é fundamental para quase todos os elencos possíveis. Com o Chelsea não é diferente. O time do Chelsea precisa de uma referência, assim como Hazard é uma referência do meio para frente, assim como Lampa foi uma grande referência no meio campo, assim como Terry foi uma grande referência na defesa. O Chelsea precisa de uma grande referência no último terço do campo, aquele homem que vai pesar para cima dos adversários e, como eu disse, vai fazer os gols e, se não fizer os gols, vai criar possibilidades para que outros jogadores o façam. Maurício Sarri já admitiu que enfrentou problemas, está enfrentando problemas nesse setor, e a gente fica na expectativa do que pode ser feito para resolver. O jogo contra o West Ham na segunda-feira, provavelmente Higuaín vai ter mais uma oportunidade de mostrar o seu valor e, obviamente, a gente espera que o argentino faça alguma coisa de útil,
e que faça os seus gols merecidos pelo esforço que ele tem feito desde que chegou até a cidade de Londres. A gente fica na expectativa para ter de volta, quem sabe, um grande centroavante no time do Chelsea e que isso ajude a resolver os nossos problemas que já vêm aí de longa data e atrapalhando muito os resultados dos Blues em campo. Pessoal, lembrando que o Boletim Blue, todos os dias por enquanto aqui no YouTube, Chelsea Brasil está no Twitter, está no Instagram, no Facebook e nos nossos grupos de WhatsApp. Você pode acompanhar a gente e amanhã, neste sábado, vai ter mais uma edição do Boletim Blue com informações para vocês, beleza? A gente espera por vocês e até a próxima!